Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao estudo da lição aqui do nosso programa da Associação Paulista Sudeste. Que bom que você está nos acompanhando nas redes sociais, Facebook, YouTube também. E já estávamos com saudade de vocês. Compartilhe esse nosso link. Nós estamos a cada semana, estaremos lançando aqui o vídeo, conversando, debatendo, trocando ideias sobre o tema da semana deste nosso manual do estudo da Bíblia. Então, se você quer aprender mais sobre a Bíblia, mais sobre a Palavra de Deus, então acompanhe o nosso programa que vai estar sendo publicado aí semanalmente, tá ok? E é claro que eu não estou sozinho, eu sempre estou acompanhado de amigos. E hoje eu quero apresentar aqui os meus companheiros, os meus amigos, para esse bate-papo gostoso, para esse comentário que nós vamos ter, para a gente estudar a Bíblia, compartilhar as nossas experiências. E olha só quem está aqui, ó, dá uma olhada. E aí, Xará, meu amigo pastor Wanderson Domingues, pastor Wilson, tudo bem? Como é que vocês estão? Pastor Wanderson. Satisfação, pastor Wanderson Assunção, pastor Wilson, os nossos amigos que nos assistem dos mais diversos lugares do Brasil e do mundo neste momento, estarmos juntos para recapitularmos o nosso guia de estudos, a nossa famosa lição da Escola Sabatina. Que legal, pastor Wilson, tudo bem? Tudo bem, pastor Wanderson e pastor Wanderson. Aqui nós temos Wanderson ao quadrado hoje aqui, né? Também nós queremos cumprimentar os amigos que estão nos assistindo também nesse momento. E pastor, posso aproveitar e falar um pouquinho aqui da lição? Fala aí, pastor. Posso falar? Olha, o que tem de bom aí, pastor? A lição da Escola Sabatina, ela é fundamental para o fortalecimento da nossa fé e o nosso conhecimento da Palavra de Deus. Por quê? Eu acredito, pastores, não sei se vocês concordarão comigo ou não, mas talvez muitas pessoas, no caso aqui da nossa denominação, talvez não conseguiriam estudar a Bíblia se não fosse por esse guia. Eu acredito que o guia é um estímulo para que a pessoa possa estudar a Bíblia. Então, um dos benefícios do estudo da lição da Escola Sabatina é que você vai ter conexão com a Palavra de Deus todos os dias. E outra coisa, a maneira como a lição é formatada, né, ao longo dos anos, faz com que, aí num período aproximado de 4 anos, você possa passar por todos os principais temas da Bíblia. É verdade, então, isso é muito bom. A pessoa não pode ficar sem, você não pode ficar sem a lição da Escola Sabatina. Eu, por exemplo, tenho uma assinatura da lição, eu faço anualmente, eu recebo com antecedência, 3 meses, um mês antes mais ou menos, eu já recebo a lição, já vou dando uma olhada, é muito melhor, mais econômico também, e cada tema, hein, pastor Wanderson? Cada tema fantástico. Eu digo o seguinte, queridos amigos, do ponto de vista da adoração, o culto é muito importante, mas do ponto de vista de estudo da Bíblia, pastor Wilson, a lição da Escola Sabatina é mais importante que o culto. Porque no culto apenas uma pessoa se preparou para falar aquele tema, nós vamos ouvir, vamos aprender, mas raramente há participação aqui. Todos nós estudamos, todos nós temos algo para compartilhar e aprendemos juntos. Então, uma dica para os nossos amigos aí, do ponto de vista de estudo da Bíblia, a lição da Escola Sabatina é muito mais importante ainda que o culto, porque todos nós estamos participando. E é claro que você não pode, por exemplo, não estudar durante a semana. Eu vou assistir o vídeo, né? O vídeo lá da Ápice que é publicado, e ali eu já estudo. Não, a lição, o objetivo é nos levar para a Bíblia. E é um estudo diário, todos os dias, é fantástico, é maravilhoso. E você pode assinar a lição. Nós estamos agora no mês muito importante, mês de setembro. Vai estar sendo colocado na tela aí o contato da CPB, que é a editora, onde você pode adquirir a lição. Tem aí o 0800, tem também o WhatsApp, envia uma mensagem, eles entram em contato com você. Também pelo site maná.com, ok? Você pode fazer a sua assinatura e também mandar um SMS. Durante o programa, você estará vendo aí os contatos para você estar entrando em contato.
Agora veja, pastor Wanderson, você tem aí a lição do próximo trimestre. Faz a propaganda, qual que é o tema? Olha que lição bonita. Pastor, aqui Mostra está a lição do próximo aí. trimestre. Deixa eu mostrar aqui para os nossos amigos. Nós vamos estar estudando esse tema aqui importantíssimo, que é educação e redenção. Não deixe de adquirir, de fazer assinatura. E nós vamos, ao longo de 3 meses, estudarmos temas importantes. E esta lição aqui tem uma curiosidade, pastor. Ela não foi escrita só por um autor. Escolheram diversos autores relacionados à área de educação e de salvação, de missão. E eles estão, ao longo de todo o trimestre, nos mostrando como Deus, para nos resgatar, para nos salvar, trabalhou a educação na nossa vida nos mais diversos aspectos. Muito bom. Pessoal, hoje nós temos algumas coisas em comum. Além de ter 2 Wanderson, é o único lugar do Brasil, É a única. do mundo, podemos dizer assim, dentro da igreja. Que Acho que é bom, né, pastor, isso daí, né? Eu acho que é bom, né? O único lugar do mundo, né? Exatamente. Mas vocês dois já se conhecem há muito tempo. Isso é um outro ponto em comum aqui no nosso programa hoje. Vocês são de onde? Que particularidade é essa? Nós somos da metrópole de Ibiúna. Então nós estamos vindo diretamente de Ibiúna, saímos de lá para poder estudar, para ir para o seminário, fazer teologia. E hoje nós temos a oportunidade de servir a igreja aqui na região da Paulista Sudeste. Mas nos conhecemos aí há mais de 2 décadas. Já fizemos algumas coisas na igreja juntos, quando nem fazíamos teologia ainda. E temos assim uma grande amizade aqui. Pastor, isso está revelando a nossa idade já aqui, não é? Um abraço a todos que nos assistem também. Lá de Ibiúna, desta região de Ibiúna aí. O pessoal uma de Ibiúna. Saudação a todos. Legal, o pessoal de Ibiúna aí, a igreja de Ibiúna enviando para o mundo 2 grandes homens aí, pastores, né? Pastor Wilson, faça uma oração. Nós vamos então entrar agora no tema da semana, no estudo da Bíblia. Ore, por favor. Nós vamos orar aqui, você que está aí na sua casa ou de onde você estiver assistindo, feche os seus olhos também, participe conosco desse momento de oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome do Senhor, Pai. Nós estamos muito felizes pela oportunidade de poder aqui nos assentar, abrir a sua palavra e falar aqui entre nós e também para todos aqueles que assistem nesse momento também a exposição da lição da Escola Sabatina dessa semana. Precisamos da unção do seu Espírito, da iluminação do Espírito Santo para compreendermos esses aspectos relacionados à missão, ao relacionamento interpessoal de nossa irmandade, de nossa igreja, para o cumprimento da missão. Por isso pedimos a tua bênção sobre esse estudo e sobre a aplicação prática dele na vida da nossa igreja e na nossa vida em particular, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Você está aqui acompanhando conosco o tema desta semana, um modo emocionante de se envolver. Se envolver em quê? Na missão de Deus, na missão que Ele confiou a todos nós. É algo apaixonante. E eu quero começar convidando o pastor Wanderson Domingues, meu xará, para a gente ir aqui, pastor, no texto principal. Como é bom a gente começar lendo a Bíblia. Mateus capítulo 9. São 2 versos, verso 37 e 38. Eu gosto demais desse texto bíblico. Ele é um texto onde Cristo mostra a sensibilidade dele, a sensibilidade pelo momento que ele estava vivendo, pelo contexto, né? A sensibilidade de ver não apenas as pessoas que não tinham pastor, nós estudamos algumas semanas atrás esse texto aqui, mas também a necessidade da igreja, né? Lê para nós aí, pastor, o texto. Pastor, você me permite ler aqui um verso antes do nosso texto de memorizar? Vamos lá. Porque um verso anterior diz assim: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, diante desse trabalho que ele fazia em todas as cidades que ele vivia, aí então ele profere as famosas palavras que são o nosso verso áureo, o verso de memorizar do nosso guia de estudos da lição desta semana, e diz assim: então, diante deste trabalho todo, não é? Dirigiu-se Jesus aos discípulos dizendo: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Como é que a gente pode entender esse contexto aqui? Ele fala de seara e trabalhadores. Existe um
uma aplicação bíblica para essa expressão seara, né? Quem sabe ele estava numa região onde ele viu plantações ali de alguma coisa e ele aplica isso, né, pastor? Israel é muito interessante, não é? Eu tenho o costume de viajar bastante para Israel. E você tem ali no sul o Mar Morto, você tem o deserto da Judéia. E você olha para aquela região árida, aquela região difícil, você diz aqui não dá nada. Mas quando você sobe mais ao norte de Israel, perto do Líbano e da Síria, você tem o Vale de Meguido, né? O famoso Vale do Armagedon. E um pouco mais acima, você tem o Mar da Galileia. Então, toda essa região fértil, irrigada pelo Mar da Galileia, pelo Rio Jordão, que ali ainda é muito substancial, você tem plantações. Jesus está numa região basicamente agrícola, não é? Agropecuária, vamos dizer assim. Então, ele se vale de ensinos comuns do dia a dia. E o pastor Wilson e eu viemos da roça, não é? É muito complicado você ter lá um taio, como eles falam, uma empreitada, e você ter que terminar aquilo no momento, num dia, numa semana, no horário, e você não ter gente para fazer isso. E aí você precisa de ajuda. Não é incomum nas roças as pessoas terem ajudas de vizinhos, de parentes em colheitas, para que não perca, não se estrague, especialmente quando as chuvas estão chegando. O que Jesus fala aqui? Há uma necessidade grandiosa de pregar o evangelho num curto espaço de tempo, porque o tempo é curto para isso. E os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara, a Deus, para que mande mais trabalhadores, para que muitas pessoas conheçam o evangelho e entendam a necessidade de falar desse evangelho para outros. Que coisa interessante, pastor Wilson. E aí nós vamos entendendo no início da lição, baseado nesse texto bíblico também, que a missão, essa missão que nós compreendemos biblicamente, a lição que essa missão que se torna prática, ela nasce no coração de Deus. Ela vem do coração de Deus, ele compartilha com o ser humano. E nós vamos já entendendo aqui na própria introdução da lição, do manual que estudamos durante a semana, que essa forma de pensar em salvar o ser humano está no coração da divindade. Então, há muitas formas de nós pregarmos o evangelho, né? Mas a gente percebe aqui na lição da semana, em nosso guia, uma fala muito interessante, que é a vida em comunidade. Como esta vida em comunidade, este princípio, ele é capaz de atrair pessoas, pastor. E essa vida em comunidade, ela começou na terra, ela começa no céu. Fala um pouquinho para nós aí, como é que a gente pode entender isso? Porque a Bíblia fala, né? Por exemplo, Gênesis, não é, pastor? A gente tem aí um texto em Gênesis capítulo 1, que fala, façamos o homem, por exemplo, a nossa imagem e semelhança. Então, quando diz façamos, como é que nós podemos já entender a partir daí? Então, pastor, olha só, e amigos, quando nós vamos para Gênesis, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, as primeiras palavras da Bíblia são as seguintes: no princípio criou Deus. E nós sabemos que na língua original, na língua hebraica, existem vários termos para Deus, para designar Deus. Mas aqui especialmente é usado o termo hebraico Elohim. E Elohim, ele é uma palavra plural. É um substantivo plural. Então, quando você olha para Elohim, isso já mostra que Deus, a divindade, é composta mais do que uma pessoa. Nós não podemos afirmar categoricamente que aqui em Gênesis, ou mesmo no Antigo Testamento, nós temos a Trindade. Mas nós podemos, ao menos, concluir que Deus é mais do que um. Uhum. E o que isso também nos ensina aqui, aplicado à lição? De que desde o princípio, desde que existe Deus, e Ele é eterno, Ele sempre existiu, Ele nunca existiu sozinho. Ele existiu já num ambiente, num contexto de relacionamento. E ao existir dentro de um contexto de relacionamento, Ele vai criar o mundo, Ele vai preparar o mundo para criar o homem também dentro de um contexto de relacionamento. Uhum. Primeiro com Ele, mas logo em seguida, em Gênesis 2, nós vemos Deus agora criando uma mulher para Ele, para ter ali também uma essência de vida em comunidade. Uhum. Isso mostra o quê? Que hoje não é diferente para nós. Hoje nós também precisamos da vida em comunidade. Ainda mais agora, veja, nós estamos num contexto ainda de isolamento. Se alguns dias atrás nós pedimos para as pessoas, olha, por decreto do governo você não deve ir à igreja, porque agora as portas precisariam se fechar para que os hospitais possam não ficar sobrecarregados. Hoje, nós precisamos pedir para que as pessoas voltem, porque hoje há uma certa liberdade
para um grupo específico. Só que hoje nós temos na mente de muitos irmãos a ideia de não ir. Ainda que o governo hoje dê a liberdade de ir, muitos vão dizer assim, não, eu não vou sair de casa. Mas aí vem o ponto. Por que sair de casa se eu já fiquei tanto tempo em casa e assistindo culto em casa e escola sabatina em casa? Aí nós voltamos para esse ponto. A essência da vida em comunidade. Exato. Xará, você está louco para falar, mas peraí, eu vou te colocar uma questão para você antes. Quando voltamos no tempo bíblico, por exemplo, nós temos as nações pagãs, eles criam em divindades. Essas divindades, pelo que a gente percebe, eram divindades, segundo a crença, deuses isolados, que muitas vezes guerreavam, às vezes entre si. Então a gente percebe um contexto diferente na crença, na cosmovisão da divindade pagã para aquela que é do povo hebreu. As divindades pagãs, pastor Assunção, elas estão em guerras umas com as outras, não é? Entidades divinas buscando poder isolado, buscando um ser maior do que o outro. Não é incomum, não é, pastor Wilson? Nós vemos em entidades pagãs, divindades pagãs, irmãos lutando um contra o outro. Quando eu vou para a divindade bíblica, eu percebo algo tremendo. Primeiro, os três sempre existiram. Esse é o conceito trinitariano. Os três têm o mesmo poder, os três têm o mesmo propósito. Ao invés de guerrear como as divindades divinas, eles lutam unidos por um propósito. E o propósito maior na revelação da Bíblia é a salvação do homem. E na divindade pagã você tem um outro conceito também. Porque o adorador, no mundo pagão, ele tem que buscar o favor desse Deus. Ele tem que provocar esse Deus, ele tem que ir atrás desse Deus. Na Bíblia, é Deus quem vem atrás do homem o tempo todo. É Deus quem o cria, quando ele se afasta, é Deus que vai no jardim atrás dele. Deus é quem morre por ele. Por exemplo, ele sempre buscando se relacionar. E Deus até compartilha poder ao homem cuidar do jardim. Você fala de poder, né? As divindades pagãs buscando para si poder. Deus age diferente. No mundo pagão, pastor Assunção, conforme esse Deus é adorado, ele recebe poder. Ele meio que tira o poder da adoração que o humano faz a ele. É muito comum em algumas culturas, em algumas narrativas gregas, se Zeus ou outros deuses do Olimpo não fossem adorados, ficarem fracos, perderem o poder. O Deus bíblico, ele concede a sua imagem, ele concede o seu fôlego de vida, ele concede autoridade sobre a sua criação ao homem. Né? É um Deus que o tempo todo se relaciona compartilhando. Isso é fantástico. É verdade. E aí nós vamos chegando, por exemplo, um exemplo clássico aqui para a gente entender esse compartilhamento de poder. Às vezes nós, no mundo maculado pelo pecado, a gente tem uma tendência às vezes de definir de uma forma equivocada o poder, né? Mas, por exemplo, a história de Moisés, quando ele tem um encontro com Jetro. É interessante, pastor Wilson. Deus coloca a responsabilidade sobre Moisés, liderança do povo, só que Êxodo, capítulo 18, vai apresentando uma liderança centralizada em Moisés. Segundo o pastor Wanderson Domingues, Xará, alguns historiadores chegam a dizer que poderia haver cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas, né? Moisés é o líder. Mas, de certa forma, pastor Wilson, o capítulo 18 de Êxodo vai apresentando a centralidade da liderança na pessoa de Moisés. Jetro aparece dando um conselho. Vamos descrever um pouquinho essa parte aqui, pastor. Pastor Wilson, depois Xará vai falar também. Muito bem, o que está acontecendo aqui com o povo de Israel? Moisés, ele tem que fazer o trabalho de um juiz, ele tem que decidir casos ali, conflitos entre a comunidade, e acaba que todo mundo vem para ele. Eu tento ficar imaginando a cena assim, não sei se a minha imaginação está correta, mas eu fico imaginando Moisés sentado numa cadeirinha, e aquela fila de gente no deserto com o sol escaldante embaixo da cabeça, esperando para o seu caso ser julgado. E tem casos que eram simples e tinham casos que eram extremamente complexos. Aí o sogro dele vai observando a cena. A esposa dele vai observando a cena. E ela percebe que se o marido continuar daquele jeito, vai morrer. De tanta pressão psicológica, física que está sendo exigida dele. Aí então o sogro se aproxima e dá um conselho para ele. E primeiro aborda ele e mostra um problema. Fala, olha Moisés, a gente vai encontrar isso aqui
no capítulo 18 do livro do Êxodo aqui, no versículo 18. Ele diz assim, sem dúvida desfalecerás. Assim ele começa o texto. Sem dúvida desfalecerás. Se continuar nesse método, você vai morrer. É basicamente isso. E aí então ele dá uma ideia, fala: Moisés, descentraliza essa liderança. Chama aqui homens e divida eles em grupos, líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10. E aí acontece uma coisa bem interessante, um benefício para Moisés, que me chamou a atenção aqui, que diz o verso 22 no final dele: será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Então aqui nós encontramos uma estrutura de descentralização da liderança. Moisés não perde o poder. E é interessante que o poder, às vezes, ele tem uma conotação meio negativa, né, quando se fala de poder. Mas naquele livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis ele vai comentar que o problema não é o poder. O problema é a motivação que está por trás do poder. Que, na verdade, tudo aquilo que Satanás oferece para você e para mim é aquilo que Deus já ofereceu, só que ele contamina aquilo com o egoísmo, com o pecado. Mas aqui a gente percebe que Moisés continua com os casos mais complexos, mas os mais simples vão sendo divididos agora para que outras pessoas participem ali, aliviem a carga de Moisés. Mas eu vejo aqui uma outra questão também: a formação de novos líderes para ajudar no cuidado. Exatamente. Ali é muito importante isso aí, daquele né, pastor? rebanho. Porque, veja, nós estamos então tentando compreender aqui os princípios de comunidade. E esse princípio de comunidade que nós estamos vendo é caracterizado por uma comunidade menor de pessoas. E tanto é que a orientação de Jetro não foi visando apenas a liderança de Moisés, ser bom para Moisés, mas para o povo. Ele chega a dizer o seguinte, no versículo 18, como você leu: não é bom para você e não é bom para as pessoas. Ou seja, o princípio, pastor Wanderson, de pequenas comunidades, ele tem um papel significativo na linha do tempo, na linha da história, tanto do povo de Deus até chegar nos nossos dias. A gente vai ver um pouquinho daqui a pouco o Novo Testamento e vamos fechar o nosso estudo aqui trazendo para os nossos dias esses princípios, né? Mas comenta aí para a gente um pouquinho mais sobre esse detalhe aqui. Pastor, eu queria até fazer um link dessa maravilhosa fala do pastor Wilson e da sua, com aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Nós falamos para os nossos amigos de que Deus, ele aparece, né, na expressão Elohim ali, de forma plural, ele nunca está isolado. É o contexto de relacionamento. Quando Deus nos cria, nós herdamos princípios divinos, não é? Passa-se para nós muitas coisas da sua imagem para nós. Em Eclesiastes, o salmista fala, não é? De fato que Deus, ao criar o homem, coloca a eternidade, no capítulo 3, verso 11, no coração do homem. Há muita coisa em nós que é reflexo daquilo que Deus colocou em nós de fato. E Deus nunca apareceu de forma isolada, nunca esteve de forma isolada. Agora, o homem, portanto, dizem sociólogos, é um animal gregário. Nós não conseguimos viver isolado, certo? Quando nós vamos viver em comunidade, portanto, já que não dá para viver isolado, eu preciso do Wilson, o Wilson precisa de você, você de mim, nós do outro. Temos talentos diferentes. Para as nossas necessidades cotidianas, você pode fazer algo que eu não sei, eu posso fazer algo que você não sabe, você algo que ele não sabe. Mas nós temos as dificuldades que surgem. E nesse contexto que nós acabamos de ler de Êxodo 18, a dificuldade de viver em comunidade surge. Quando eu vou viver em comunidade, eu preciso de alguns princípios. O primeiro deles, eu preciso entender que, embora todos os seres humanos sejam livres, quando eu vou viver em sociedade, eu não posso dizer assim, pastor Wilson, pastor Assunção: o meu direito está acima do seu porque eu gosto de fazer isso, eu sou livre, eu tenho direito à liberdade, eu faço o que eu quiser. Não. Num conceito de comunidade, e aqui serve para nós como igreja, como cristianismo, a equidade social, ou seja, o bem-estar da comunidade está acima do bem-estar do indivíduo. Aí não há lugar para egoísmo, né? Exato. Por exemplo, você diz assim: olha, eu acho que eu devo passar em farol vermelho. Mas se todo mundo passar, vai ser ruim para todo mundo. Então, o bem-estar dos outros vai estar acima do meu bem-estar individual. E nesse momento, o que Moisés, o que Jetro tem que primar? Para o bem-estar social da comunidade como um todo. E não era bom ficar só em Moisés.
Seria melhor compartilhar poder, seria melhor você criar novos líderes, as pessoas seriam atendidas de forma mais rápida, os casos mais complexos você traria para Moisés. Moisés vai ter mais alívio com isso, a comunidade tem que estar acima do indivíduo. Se eu não entendo isso, eu não entendo a natureza do próprio Deus. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha da ilustração que o apóstolo Paulo faz de comunidade, de grupo de pessoas vivendo juntas? Ele fala sobre o corpo. Você acha que ele foi preciso nisso? O Espírito Santo, eu acredito, né, que o Espírito Santo iluminou a mente dele, inspirou a mente dele para chegar a essa conclusão de que viver em comunidade, como você fala, nós temos as nossas tendências carnais, a gente tem egoísmo, às vezes eu quero uma coisa e você pensa diferente, e eu quero que o meu pensamento sobressaia o seu, enfim, nós lutamos com isso no dia a dia. E Paulo vem ilustrando com o corpo. E aí, ele está certo? Paulo foi muito preciso, né? Muito inspirado em falar que nós somos um corpo. Por quê? Não dá para a minha perna direita querer ir para um lado e a esquerda para o outro. Não, vou fazer a minha vontade, não vou fazer a minha. O corpo não vai. Ellen White, inclusive, voz profética aos adventistas e autora americana, ela diz que quando a igreja aprender a trabalhar como um só corpo, então nós estaremos mais próximos de ver Jesus voltar. No corpo eu tenho um outro detalhe ainda, pastor Assunção. Há órgãos, há partes, membros do corpo que não aparecem tanto, mas são tão vitais e importantes quanto o rosto, quanto o braço, quanto as mãos, que estão mais em evidência. Todos são importantes nesse momento e neste ambiente do corpo. E eu queria até fazer um parêntese aqui. Eu vejo muitas pessoas dizendo, quando Paulo usa também a expressão do corpo, dizendo, olha, o homem é a cabeça, não é? Da mulher. Ele está usando a visão hebraica ali, senhores, que é rosh, não é? Ele não está, que é primazia, primeiro, ele não está dizendo que o homem tem que mandar na mulher porque ele é a cabeça e controla, e as mulheres dizem, não, a mulher é o pescoço. Parece que não entenderam o que é o corpo na comunidade do casal, na comunidade de membros também da igreja. Paulo está usando apenas a expressão de que o próprio hebraico usa, não é? Rosh pode ser primazia, primeiro, por meio de. Ele está dizendo o seguinte, assim como a mulher veio do homem, apenas isso. A mulher não veio do homem, não foi tirada da sua costela, é a primazia. Então, o homem precisava da mulher e a mulher precisa do homem, é trabalhar em conjunto. Então, o corpo serve para a comunidade, serve para o casal, para nós entendermos que nós precisamos um do outro. A minha perna direita precisa da esquerda. Veja, eu sou canhoto, pastor, mas não dá para a minha perna esquerda resolver tudo. Um precisa do outro. Aí, veja bem, o apóstolo Paulo trabalhava com equipes pequenas, de seguidores, de discípulos, né? E Paulo destaca, dentro de um contexto de pequenos grupos, por exemplo, de grupos menores. E pastor Wilson, nós temos na igreja algumas estruturas. Nós temos, por exemplo, nós temos o pequeno grupo, nós temos a unidade de ação da escola sabatina, que muitos que estão assistindo participam. Nós temos, por exemplo, grupos de pessoas que se unem porque elas se identificam com dons, ministérios, e através desses ministérios elas trabalham. Então veja, num grupo menor, num pequeno grupo, é muito melhor, é muito mais fácil das pessoas usarem as habilidades naturais e os dons que Deus deu para ministrar, para a pregação do evangelho. Não é isso mesmo? Paulo coloca, e a gente tem aí no nosso guia, por exemplo, de quinta-feira, nós temos algumas pessoas que trabalharam com ele. Timóteo, Áquila, Priscila, nós temos Silas e muitos outros, e eu creio que eram pessoas com habilidades diferentes. Então, pastor Wilson, a gente pode entender o seguinte, muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, pode pensar, poxa vida, mas a igreja não me dá oportunidade de trabalhar. Mas eu posso trabalhar, como Paulo escreveu aqui, o pastor colocou, a igreja é o corpo. E um grupo menor, um pequeno grupo, por exemplo, lá na classe da escola sabatina, também que é um grupo pequeno, as pessoas têm dons diferentes. E elas podem ministrar, elas podem servir e participar da missão de Deus nesse contexto. Com certeza, pastor. E veja, quando nós vamos para o livro de Atos, por exemplo, nós vemos grupos diversificados ali. Se nós formos, por exemplo, para Atos capítulo 6... apareceu uma necessidade interna, administrativa da igreja. E qual foi a medida da igreja? Separaram um grupo ali de 7. Separou um grupo de 7 diáconos
e encarregou eles daquela missão, que no caso era atender as viúvas. Mas veja, mesmo ali existia um conceito missionário por trás. Porque quando você continua lendo o livro de Atos, você vai ver que os próximos evangelistas estão exatamente dentro do grupo daqueles diáconos ali. Estevão, Filipe e outros ali também. Se a gente avança um pouquinho para Atos capítulo 12, nós vamos encontrar ali a formação de um outro grupo. É um grupo agora que está orando. Por quê? Porque Tiago é passado ao fio da espada, Pedro é preso agora também, mas um grupo está lá orando. Veja, esses que estão orando talvez não tivessem a habilidade para lidar com aquela questão de Atos 6. Então lá precisou de pessoas cheias do Espírito Santo com aquelas habilidades administrativas. Aqui agora nós já temos um grupo para orar. Se a gente avança depois para Atos 16, você vai ter um grupo de pessoas missionárias que você citou. Paulo, ali, Silas, Timóteo agora, indo para a região grega ali de Tessalônica, de Filipos, e esses vão agora para aquela linha de frente missionária. Isso significa o quê? Que nenhum de vocês aqui que estão nos ouvindo está fora da missão, está excluído da missão porque acha que não tem capacidade, não tem dom. Veja, o pastor Wanderson já falou, no corpo, os membros que menos aparecem são tão importantes quanto aqueles que mais aparecem. Assim também é na vida da comunidade, da igreja, na sua vida, porque você também é igreja. Então, com a habilidade, com o dom que você deu, você pode servir. Porque às vezes parece que serviço, pastor, é só fazer assim, ir no púlpito da igreja e pregar, ir passar uma lição de escola sabatina, ou mesmo dar um estudo bíblico. Então, se eu não tenho nenhuma dessas habilidades, não consigo fazer isso, então não tem espaço para mim no corpo de Cristo. Não é bem assim. Deus usou pessoas que tinham o dom da oração, dom da cura, o dom da hospitalidade, do acolhimento. E eu tenho certeza que dentro da nossa comunidade cristã há pessoas das mais diversas habilidades que Deus pode usar. Agora, pastor Wanderson, a igreja no Novo Testamento, encontramos em Atos, criaram um costume muito interessante, o culto nos lares. Contextualiza para nós. Porque a gente hoje tem falado muito de nós também nos reunirmos em casa, não só como família, individualmente, e nesse período de pandemia, né? Muitos deixaram de se congregar nos templos e fazem os seus cultos nos lares, mas normalmente fazem sozinhos, ou a pessoa sozinha, ou com a família. Mas a gente vê no Novo Testamento o culto nos lares. Por que eles faziam culto nos lares? Há um contexto, é claro, por trás disso aí. Há também os benefícios. E a gente vai entender aqui no final do nosso tema por que nos dias de hoje nós podemos ter um pequeno grupo, por exemplo, na minha casa. Eu agora no mês de setembro, eu já vou iniciar um pequeno grupo na minha residência, né? Já quero ter um pequeno grupo na minha residência, com todos os cuidados, é claro. Fala para nós aí, esse contexto do Novo Testamento, a gente vai ligar agora para os dias de hoje. Pastor, excelente colocação e pergunta. Nós precisamos tomar cuidado com algumas interpretações do texto bíblico. A Bíblia não está nos dizendo que nós temos que nos reunir o tempo todo em pequeno grupo. Porque quando eu me reúno em pequeno grupo, eu reúno na minha casa ou na sua. E nós, como humanos, necessitamos de um espaço dedicado só para o sagrado. Daí a importância da igreja também. Nós precisamos sair do espaço secularizado, do uso comum, isso significa o profanos, né? Profanos, além daquilo que era da fania, do fanel. E nós precisamos de um espaço sagrado que é a igreja. Então, alguns podem estar nos assistindo aqui, pastores, e pensar assim, bom, vamos ficar só no pequeno grupo da nossa casa. Não precisamos mais da igreja do pastor Wilson ir lá. Não, nós precisamos do espaço sagrado. Então, cuidado ao usar textos bíblicos só para apoiar pequeno grupo. A igreja do Novo Testamento, ela se reuniu em casas e em grupos menores, obviamente. Às vezes as casas tinham grupos maiores, mas por um motivo inicial. Eles foram expulsos do templo e da sinagoga, especialmente, não é? Houve uma época, por volta do ano 70, em que, depois da destruição do templo, e quem mandava nas sinagogas, no templo eram os saduceus, nas sinagogas eram os fariseus, que são os inimigos mais ferrenhos
de Jesus. E eles começaram a instituir, porque os cristãos adoravam na sinagoga com eles, em todo final de culto, uma bênção sobre os hereges, não é? Nós chamamos tecnicamente de o Birkat Haminim, a maldição sobre os Haminins. Então você imagina, você vai na igreja com a sua família e todo final de culto o pastor olha para você e diz assim, olha, que Deus amaldiçoe a família da Assunção. Você não volta mais, né? É por isso que eu chamo você para participar da lição, porque tem que ter alguém para falar esses termos. Em hebraico, esses termos em grego, viu? A gente tenta, pelo menos. Continua aí. Então, o que acontece? Não dava, né, o pastor Wilson ir lá com a sua família e todo culto receber maldição. E começou-se uma perseguição sobre aqueles que declaravam Jesus como Deus. Qual foi a solução da igreja no Novo Testamento? Se reunir primariamente nas casas. Comunidade joanina, mateana, paulina, eles começam a se desenvolver. E os fariseus expulsaram outros grupos, seguidores do João Batista, os samaritanos. Então nós temos documentos e evidências suficientes de que samaritanos, seguidores de João Batista, Paulo fala com eles em Atos 19, começam a se aproximar da comunidade cristã e eles começam a evangelizar esse grupo também. O cristianismo tem sucesso através disso. Agora note, ao se reunirem no Novo Testamento em grupos pequenos, em casas, e de fato é o melhor, é um plano muito abençoado e revelado por Deus, a igreja fez por necessidade num primeiro momento. E isso foi uma bênção, mas isso não exclui, vou repetir, isso não exclui a necessidade de um espaço sagrado dedicado só à adoração. É bom que tenhamos, é bom que façamos, mas também precisamos do espaço sagrado. Agora, vamos lá, pessoal. Para a nossa parte final aqui, quinta-feira nós temos os princípios essenciais para aqueles que lideram um pequeno grupo. Há muitos que nos assistem, você tem um pequeno grupo na sua casa, você é um anfitrião. E eu como pastor, eu já vi muitos pequenos grupos sem propósito. Os irmãos vão ali, se reúnem. É claro que tem algum propósito, né? Também não posso ser assim radical aqui. Tem algum propósito, mas eles são limitados. Eles se reúnem, oram, que é muito bom, tem que orar mesmo, mas até poderiam orar mais ainda, intencionalmente, e orações com propósitos, mas às vezes não tem propósito na oração. Estudam ali um tema, terminam, comem uma pipoca, que é bom, uma confraternização, e termina por aí. Mas é fantástico porque a lição de quinta traz princípios, pastor, que eles não podem estarem separados, não podem estar separados da vida de um propósito de um pequeno grupo. Nós encontramos aqui, podem comentar para a gente aí? Sim, pastor, eu queria chamar a atenção aqui. Você pode comentar, o pastor Wanderson também. Com relação à maneira como Jesus lidou com os discípulos. Veja, acontece duas coisas no chamado dos discípulos. Marcos 3, versos 13 a 15, diz que Jesus os chama para si para estar com ele. E em seguida ele os envia. Então tem duas coisas importantes. Primeiro, e aí eu vou aplicar aqui a função do pequeno grupo, de uma forma prática. O pequeno grupo precisa ser um encontro de irmãos, aonde esses irmãos vão se aproximar de Cristo através da oração, através da leitura da Bíblia, vão se aprofundar. Mas para quê? Simplesmente para, vamos usar a ilustração aqui, engordar espiritualmente? Não, eles vão receber o alimento espiritual, vão se capacitar, serão treinados nesse pequeno grupo para serem enviados, assim como Jesus também enviou os discípulos. Aí a gente tem um foco na edificação, né? Isso. Eles são edificados na palavra, não é isso, pastor? Isso. E aqui eu só queria citar mais um detalhe, em cima do que o pastor Wanderson comentou agora há pouco, falando do corpo. Lembre que Paulo diz que Cristo é o cabeça do corpo. Então, se formos pensar numa estrutura de pequeno grupo, nós nunca podemos nos esquecer que o pequeno grupo ele precisa estar vinculado a este lugar de adoração que ele citou. Pequenos grupos independentes separados da igreja, eles estão se separando do corpo e, consequentemente, da cabeça. E podem se tornar grupos heréticos, ao invés de se tornar um grupo para o crescimento da igreja e a disseminação do evangelho. Aí olha só, Jesus, assim como ele chama os 12, lá no ambiente de pequeno grupo, ambiente da escola sabatina, por exemplo, nós temos que compreender a importância do discipulado, de aprendizes para enviados, não só o foco no aprendizado, mas é entender, é o líder, é o professor olhar para cada um e dizer assim, eu preciso enviá-los também, né? E aí nós encontramos ainda
na lição de quinta-feira. Deixa eu colocar aqui. Pastor Wilson colocou de uma forma fantástica. A gente também, pastor Wanderson, pode entender que num contexto de pequeno grupo, trabalhar a parte relacional, a comunhão. A gente vê em Atos Jesus dizendo, permaneçam juntos, orando, aguardando a presença do Espírito Santo. Havia problemas entre os discípulos, havia picuinhas, às vezes até ódio entre eles. E esse ambiente de comunidade menor, de um pequeno grupo, da unidade da escola sabatina, promove comunhão, promove mais unidade. E é claro, tudo isso visando o quê? A pregação do Evangelho. Pastor, o reino é o foco. João Batista, em Mateus capítulo 3, pregava sobre o reino. Jesus, em Mateus capítulo 4, verso 23, prega sobre o reino. Os discípulos, em Lucas 10, pregam sobre o reino, ali no verso 7. O foco do pequeno grupo é isso, é testemunho, comunhão, testemunho para o serviço, para a pregação do Evangelho. Agora, nós não podemos ser engessados. Podem ter, como você mencionou, diversos tipos de grupos. Quais são os diversos tipos de grupos que nós podemos ter? A gente pode ter grupos jovens, nós podemos ter um grupo só de idosos. Se você tem habilidade em Libras, você pode ter um grupo de surdos. Você pode ter um grupo para cegos, você pode deficientes visuais, não é? Você pode ter um grupo para pessoas, de repente, crianças, adolescentes. Mas todo grupo não é um foco só da gente se reunir, comer, falar de time de futebol. É o por aquele serviço. ponto em comum, né? É o ponto em comum que reúne pessoas em prol de uma causa. De uma causa. Nunca desvinculados, como o pastor Wilson falou, da igreja, da missão. Num pequeno grupo é mais fácil de trabalhar, treinarmos pessoas e termos relacionamento. Você vai numa igreja com 1000 membros, é impossível conhecer todo mundo. Mas eu estou num pequeno grupo com 10, 12, 7 pessoas. É muito mais fácil ser inserido ali e ter oportunidade de trabalhar. Então, é uma boa forma de trabalharmos, mas nunca desconectados do Evangelho. Não perdemos o foco, que é o reino de Deus. É maravilhoso isso. Os meus anos como pastor de igreja, eu tinha meu pequeno grupo era um pequeno grupo com líderes, e nós ali procurávamos nos edificar na palavra, ter momentos de testemunhos, nós tínhamos um processo de discipulado, eu os treinava, e tudo isso eles reproduziam lá no pequeno grupo deles, porque nós queríamos membros de igrejas muito mais do que membros, mais discípulos, compreendendo o propósito, a identidade de cada um deles, o propósito e também a missão. Para nós terminarmos, aí ainda de forma prática, eu queria que cada um de vocês deixasse assim, aquela palavra pastoral, né, para os nossos amigos, porque muitos são líderes de pequenos grupos. Tem gente que é anfitrião, tem gente que frequenta, tem gente que não vai porque não compreendeu, às vezes, a importância, tem algumas dificuldades, mas deixar aquele recadinho final. Por que nós deveríamos, hoje, trabalhar também na comunidade pequena, em um pequeno grupo, por exemplo? Pastor, eu queria terminar rapidamente aqui contando uma experiência prática. Por volta do ano de 2004, 2005, eu tive a oportunidade de participar de um pequeno grupo pela primeira vez, assim, dirigindo um pequeno grupo. Através do irmão lá de Biona, o irmão Marquinhos, que inclusive foi professor de Bíblia do Vantes, foi meu professor de Bíblia também, nos ensinou no caminho de Deus. E aí ele me levou num sítio chamado Sítio do Massami, um japonês lá. E lá nós começamos a estudar a Bíblia com uma família. E esse estudo bíblico se tornou um pequeno grupo que se reunia semanalmente. Com o passar do tempo, aquele grupo cresceu, se tornou um ponto de pregação, começamos a fazer Semana Santa ali, cresceu, se tornou um grupo da Igreja Adventista e hoje, ano passado, se eu não estiver equivocado, a Associação Paulistana inaugurou a igreja do bairro do Cupim, que começou lá nesse sítio, num pequeno grupo, lá no sítio do Massami. E lá o que a gente fazia? Se reunia toda semana, orava, estudava a Bíblia, comia junto, mas também fazíamos evangelismo. Então, uma dica para você: se de repente você está com um pequeno grupo aí e está só irmãos ali e você não consegue evangelizar ninguém, procure talvez mudar o lugar desse pequeno grupo. Leve esse pequeno grupo para a casa de interessados. Comece a se reunir lá, porque lá pode dar frutos. Mas assim, as minhas últimas palavras aqui que eu deixaria são duas frases que eu gostaria de compartilhar com os nossos telespectadores. É a seguinte: primeiro, a igreja do Novo Testamento não era uma igreja de telespectadores. Ela era uma igreja missionária.
Elas não apenas assistiam o que os discípulos faziam, mas elas se envolviam na missão com os discípulos. E outra coisa, cristianismo não é vida solitária. Nós precisamos de relacionamento, precisamos da comunidade, tanto do grupo pequeno, quanto também do local de adoração, a igreja. Muito bom. Xará, suas últimas palavras aí. Pastor, eu queria lembrar as palavras de Paulo em Hebreus 12, onde ele fala sobre hospitalidade, sobre os líderes, e ele diz assim: não deixe de congregar, como alguns de vós vêm fazendo. Eu gostaria de deixar aqui como mensagem para você que está nos assistindo, a importância de nós estarmos próximos uns dos outros na adoração. Seja no pequeno grupo, que é mais fácil de se reunir, é melhor para nos inserirmos, mas também pensando na igreja como o corpo de Cristo, não é? Algumas pessoas nesta pandemia podem pensar assim: Pastor Wanderson Assunção, por que eu tenho que me reunir em grupos ou por que eu tenho que ir para a igreja? Se eu descobrir que é legal sozinho, ligar aqui no meu celular, na tela do meu computador em casa. Na cama, deitado. Na cama, não preciso me vestir. As mulheres podem pensar, não preciso me maquiar, fazer chapinha, nada disso. Não vou no lugar onde vão reparar na minha roupa, onde vão falar mal de mim. É muito melhor ficar isolado em casa. Tem outro detalhe: eu escolho os melhores oradores no mundo aqui, no clique na palma da minha mão, e se eu não gostar, eu fecho. Na igreja eu não posso sair, é deselegante. Por que eu tenho que voltar a adorar em pequenos grupos e no corpo de Cristo maior, que é a igreja? Bem, se vocês me permitirem, eu gostaria de usar o exemplo de C.S. Lewis, não é? Ele conta que ele tinha um grupo de amigos, ele, o Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, e um terceiro chamado Williams. E ele diz assim que num dado momento, nesse grupo de amizades, nesse pequeno grupo, o Williams morreu. E ele disse: eu poderia pensar, bem, agora que o Williams morreu, melhor para mim, porque eu não preciso dividir o meu amigo com outro. Ele podia pensar, diz ele no livro Meus Quatro Amores: uma vez que o Williams morreu, eu não preciso dividir mais ele com o Tolkien. Eu não preciso dividir o Tolkien com ele. Eu tenho mais do Tolkien para mim, porque eu não preciso dividi-lo com o terceiro. Ele disse: mas ao invés de ter mais do Tolkien quando o Williams morreu, eu tinha menos. Porque as risadas do Tolkien, que só o Williams podia arrancar com suas piadas sem graça, eu não podia fazer. Havia algo em mim que só o Williams podia tirar, que o Tolkien não podia fazer. Ele diz: então, quando nós perdemos o Williams, ao invés de ter mais um do outro, nós tínhamos menos. Ele diz: não será assim o céu? Uma reunião de uma multidão de salvos? Por que não vai haver um céu para cada um? As pessoas dizem: eu queria adorar sozinho. Tem que ter um céu só para mim. Se fulano for para o céu, eu não vou. Por que não vai haver um céu para cada um? Porque ele diz: o céu será uma reunião de salvos. E como Deus é tão grande, é apenas quando eu adoro do seu lado, é que eu posso entender algo de Deus que eu não podia entender sozinho. Sabe por quê, pastor Assunção? Há algo de Deus que só você pode ensinar para mim. Há algo de Deus que eu posso ver apenas refletido na pupila dos olhos e na experiência de vida do pastor Wilson, que eu não posso aprender sozinho. É apenas com vocês dois. Então, se você que está aí nos assistindo está pensando em continuar adorando Deus sozinho, você não entendeu qual é a natureza de Deus, você não entendeu o que é adoração. E Lewis termina dizendo: é por isso que os serafins não adoram sozinho. Um olha para Deus e clama: santo. O outro olha e diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Porque cada vez que um clama ao outro, a visão que eles têm de Deus, eles têm uma visão mais completa de Deus. Não deixe de adorar, não deixe de congregar, seja em grupo pequeno e no grupo maior da igreja. Esse é o modo emocionante de nós nos envolvermos com a missão de Deus, com a palavra, de compartilhar individualmente em um pequeno grupo. Eu quero convidar você, participe de um pequeno grupo. Você pode liderar um pequeno grupo em sua residência, em sua casa. Converse com o seu pastor, converse com o líder de sua igreja. É maravilhoso, vai ser uma bênção. Abra sua casa também. E olha, que bom, que lição fantástica. Muito obrigado a vocês que nós juntos participamos aqui hoje, conversando, dialogando sobre esse tema e tentando também, é claro, aplicar para a nossa vida prática, para os nossos dias em que nós estamos vivendo. Nesse contexto, o pastor Wanderson fez aí um convite, né, para que você não deixe de congregar em um pequeno grupo, mas também na igreja. Muito obrigado, amigos, que Deus abençoe vocês. E pastor Wanderson vai concluir fazendo uma oração final, pedindo a bênção por todos vocês que estão com a gente aqui. Pode orar, pastor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela recapitulação, o estudo do guia que nós temos, da nossa lição da Escola Sabatina, e pelos amigos que estiveram conosco até este momento.
Que as lições que foram aqui tiradas, Senhor, do teu ser em viver em comunidade, em compartilhar experiência, em compartilhar propósito. E assim o Senhor criou, e para isto criou o ser humano, não para ser um animal separado, mas para ser um ser à tua imagem, gregário, porque sabe respeitar o outro, sabe entender a vontade do outro também, às vezes acima da nossa vontade. Mas principalmente, Senhor, porque quando nós nos reunimos em grupos menores, onde é mais fácil a inserção, podemos desenvolver mais talentos, mais dons e alcançar pessoas que não iriam talvez primariamente na igreja. Mas Senhor, acima de tudo, que os grupos pequenos, que os seres individuais se reúnam em grupos pequenos e que os grupos pequenos se reúnam como o corpo de Cristo na tua igreja, porque é apenas quando nós adoramos juntos que nós conseguimos, na experiência da vida do outro com o Senhor, entender algo de Deus, algo do Senhor, que nós jamais poderíamos entender sozinho. Então não deixemos de congregar, e que um dia estejamos todos reunidos na tua presença, numa grande multidão, nas mansões celestiais. Oramos por Jesus. Amém.